Vamos lá, pessoal, vamos retomar. Eu parei falando que o arquivamento do inquérito policial só tem autoridade da coisa julgada formal, decisão não trazida em julgado, em regra irrecorrível. Tracei as duas exceções aqui onde nós vamos admitir hipóteses recursais. Falamos que ele pode ser, por conta disso, desarquivado, pode ser objeto de uma decisão judicial de desarquivamento, e também falamos da súmula 524, que permite que o Ministério Público já ofereça a denúncia quando tiver acesso a uma prova substancialmente nova. Não uma prova formalmente nova, mas efetivamente uma prova nova em sede de inquérito policial. Então, eu prometi que falaríamos sobre duas exceções à regra de que a decisão do arquivamento não transita em julgado. Duas exceções à regra de que o arquivamento do inquérito policial só faz coisa julgada formal. Por exemplo, isso já caiu em questão discursiva para o MPF. Em quais hipóteses a decisão de arquivamento do inquérito policial terá autoridade da imutabilidade plena? Era a pergunta. Em quais hipóteses a decisão de arquivamento do inquérito policial terá autoridade de imutabilidade plena? Então, o nosso tema, nossa consideração, nossa observação é essa: imutabilidade plena e arquivamento do inquérito policial. Então, quais são as hipóteses em que o arquivamento do inquérito policial faz coisa julgada material? Quais são as hipóteses em que a decisão de arquivamento tem autoridade da imutabilidade plena, onde não será admitido efetivamente uma relativização dessa decisão? Duas situações, segundo o Supremo Tribunal Federal, no que é acompanhado pelo STJ. Duas exceções, duas situações. Primeiro, quando o arquivamento do inquérito policial tem por fundamento a atipicidade do fato. É a primeira exceção. O arquivamento faz coisa julgada material, tem autoridade da imutabilidade plena, quando o fundamento for a atipicidade do fato. O fato é atípico. Se existe uma atipicidade, se aquele fato não sofre uma subsunção penal, se o fato é atípico, seja na análise formal ou mesmo na análise material, como a incidência do princípio da insignificância, enfim, a atipicidade do fato torna a decisão de arquivamento do inquérito policial imutável. Faz coisa julgada material se o inquérito for arquivado pela atipicidade do fato. Por exemplo, eu tinha um cliente que era presidente da Câmara no interior aqui da Bahia. Aí ele chegava para um sujeito e falava: quer trabalhar na Câmara? Aí o cara falava: quero. Aí ele falava assim: tudo bem, você vai trabalhar na Câmara, agora eu tô apertado, bicho, tô precisando do seguinte, tô precisando de um empréstimo de 5 mil reais. Aí você pega o empréstimo no Banco do Brasil, as prestações vão ficar descontando no seu salário. Beleza, aí o cara fez isso, ficava dando todo mês, ele ficava pagando as parcelas do empréstimo ao sujeito, né? Essa conduta pode ser até amoral. Agora, configura o crime de peculato. Ele foi preso em flagrante, o motorista dele colocou uma escuta, gravação ambiental no Ministério Público, foi até o gabinete dele, ele foi preso em flagrante, após essa conversa com o motorista, pela suposta prática de peculato. Eu impetrei um habeas corpus e o inquérito policial foi trancado pela atipicidade. Então, denegada a ordem do juiz de primeiro grau, o Tribunal de Justiça trancou o inquérito, determinou o arquivamento, porque o fato era atípico. O fato pode ser até amoral, mas direito penal e moral são coisas distintas. Não houve violação de bem público, não houve prejuízo ao erário público, não houve peculato, crime do artigo 312 do CP. Ou seja, esse inquérito não pode ser desarquivado. Acabou imutabilidade plena, autoridade da coisa julgada material. Não se admite aqui uma revisão criminal pró-societá, até porque a revisão criminal pró-societá está vedada no direito processual penal. Então a primeira hipótese é essa: se o inquérito for arquivado pela atipicidade do fato, ele não poderá ser desarquivado. A segunda hipótese, segundo o Supremo, aceita pelo Supremo, é quando o inquérito é arquivado pela existência de uma causa extintiva de punibilidade. Segunda exceção é o arquivamento do inquérito policial, seja qual for a causa extintiva do direito de punir estatal. Quando o inquérito é arquivado pela existência de uma causa extintiva de punibilidade.
por exemplo, no rol exemplificativo, que esteja no rol exemplificativo do artigo 107 do Código Penal. Viu? É só um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, não é um rol exaustivo. As causas de extinção do direito de punir estatal que estão no artigo 107 do Código Penal. Então, se o inquérito é arquivado pela existência de uma causa de extinção de punibilidade, autoridade de coisa julgada material, o inquérito não poderá ser desarquivado, a ação penal não poderá ser promovida, as investigações não poderão ser retomadas. Essas são as duas situações, ok? São as únicas duas situações que se aplicam hoje para a sua prova. Se hoje fosse cobrado isso, essas são as únicas exceções em que o inquérito, o arquivamento do inquérito, fará coisa julgada material, ok? A tendência é que o STF estenda esse mesmo raciocínio para as causas excludentes de ilicitude. Mas esse ainda não é o entendimento do Supremo. A tendência é que esse mesmo entendimento se aplique para as causas de justificação. Mas esse ainda não é o entendimento do STF. Então o Supremo já se inclina. Por exemplo, até Joaquim Barbosa já opinou favorável à aplicação da coisa julgada material quando o inquérito for arquivado, por exemplo, por legítima defesa. A impossibilidade de desarquivamento do inquérito policial quando o arquivamento estiver amparado numa causa excludente de ilicitude. Mas ainda não é o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ok? Em relação a esse tema, anotem aí alguns informativos sobre arquivamento, sobre essas hipóteses de desarquivamento do inquérito policial. Anotem alguns informativos aí. Primeiro do STJ. Primeiro STJ. Aqui, informativo 349. 466 do STJ. Os dois. 349 da quinta turma. 349 da quinta turma. E 466 da sexta turma. Arquivamento do inquérito policial, coisa julgada material, sobre esses temas. Ok? 349 e 466 do STJ. Agora STF. Informativo 466. Informativo 466. 538. 569. 569, 562, 574. Não dá para anotar aí, vocês avisam. 574 que eu repito. 605. 656. 672 e 712, todos do Supremo. E 712, todos do Supremo Tribunal Federal. E 712, todos do Supremo Tribunal Federal. 466, foi. E 712, todos do STF. Todos em relação ao tema arquivamento do inquérito policial, viu, pessoal? Agora, o último é 712 do Supremo. Agora, nós falamos aqui sobre o arquivamento, que ele só faz coisa julgada formal, trabalhando com a hipótese, em regra, coisa julgada formal, trabalhando com a hipótese do juiz concordar com o arquivamento, né? Que é a regra. O juiz concordar com a opinião do titular da ação penal. Quem exerce a pretensão acusatória é o Ministério Público na ação penal pública. Se o titular da ação penal, num juízo sumário, já entende, pelo não processo, que uma causa naquele caso em tela não seria justa,
A regra é qual? Que o juiz acolha essa opinião do MP. Mas, entretanto, o juiz pode discordar dessa opinião ministerial. Então me acompanhem e não se percam. Nós estávamos falando sobre a possibilidade do juiz acolher a opinião ministerial. Perfeito. Vai existir um arquivamento, falei de tudo sobre o arquivamento. Coisa julgada formal, coisa julgada material, decisão irrecorrível naquela primeira hipótese. Ministério Público pediu arquivamento, juiz concordou. O juiz disse lá, ó, arquive-se. Realmente não há justa causa, arquive-se. Perfeito, houve o arquivamento. O grande problema é que o juiz pode discordar. O grande problema é que pode existir um dissenso entre o órgão ministerial e o poder judiciário. É aí que o juiz pode, como fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, invocar o artigo 28 do Código de Processo Penal. Então eu vou repetir, se o juiz não concordar com o pedido de arquivamento do inquérito policial, ele vai invocar o artigo 28 do Código de Processo Penal. 28 do CPP. Atuando, anotem, como fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal. É isso que vale para as provas objetivas, viu? Da ação penal pública. Ele vai atuar como fiscal, como um fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Em prova objetiva é isso que vale. Em prova objetiva você não vai dizer que essa previsão do 28, essa possibilidade do juiz não concordar com o pedido de arquivamento viola o sistema acusatório, não. Está no CPP, é aplicável pelo Supremo Tribunal Federal, você vai dizer que o juiz atua como um fiscal da obrigatoriedade da ação penal. Ou seja, se hipoteticamente existe justa causa, o Ministério Público deve oferecer a denúncia e não opinar pelo arquivamento. O juiz então vai fiscalizar essa obrigatoriedade no oferecimento da exordial acusatória. É isso que vale para as provas objetivas, na hipótese do juiz discordar do pleito de arquivamento. Agora, discordando do pedido de arquivamento, claro que ele não pode oferecer a denúncia. Ele não é acusador, ele é juiz. Se ele discordar do pleito de arquivamento, ele invoca o artigo 28 do CPP e, na esfera estadual, encaminha os autos para o Procurador-Geral de Justiça. Isso na esfera estadual. Ele vai encaminhar os autos para o Procurador-Geral de Justiça, a quem caberá a última palavra sobre o arquivamento. Então, na esfera estadual, se o juiz discordar do pedido de arquivamento feito por esse promotor aqui, ó, esse membro ministerial de primeiro grau, se o juiz discorda do pedido de arquivamento feito por esse promotor, atuando como fiscal da obrigatoriedade da ação penal pública, ele encaminha os autos para o Procurador-Geral de Justiça. Diz Eugênio Pacelli, melhor livro para concurso federal, que se a hipótese for da Justiça Federal, se a hipótese for de competência da órbita federal, aí se aplica o artigo 62, inciso 4º, da Lei Complementar 75 de 93. Se a competência for da Justiça Federal, se o fato for da órbita federal, se é um procurador da República que atua perante o juiz federal que pede o arquivamento, o juiz federal aplica o 62, inciso 4º da Lei Complementar 75 de 93. E encaminha os autos para uma Câmara de coordenação e revisão, um colegiado de procuradores, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. É um colegiado de procuradores, viu? A este colegiado vai caber a última palavra sobre o arquivamento.
Câmara de Coordenação e Revisão. Um colegiado de procuradores. No âmbito federal, MPF, Lei Complementar 75 de 93, a esta Câmara caberá a última palavra sobre o arquivamento. Se é uma hipótese em que o juiz federal discorda da opinião do Procurador da República. 62, inciso 4 da Lei Complementar 75 de 93. A última palavra sobre o arquivamento. A essa Câmara de Coordenação e Revisão caberá a última palavra sobre o arquivamento. Beleza. Agora, vamos focar aqui na hipótese estadual. Claro que o raciocínio é o mesmo. A única diferença é a atribuição para decidir sobre o arquivamento. Mas o raciocínio é o mesmo. Mas como é a hipótese estadual, que está no 28 CPP e é mais usual, que mais cai nas provas, vamos focar na hipótese estadual. Ou seja, o juiz não concordou, encaminha os autos para o Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça pode entender que é caso de oferecimento da denúncia. Primeira hipótese, o Procurador-Geral de Justiça pode entender que é caso de oferecimento de denúncia, ou seja, que razão assiste ao juiz, que realmente existe justa causa para ação penal. Se o Procurador-Geral de Justiça, ao receber os autos do inquérito policial, numa provocação jurisdicional, perceber que é caso de oferecimento da denúncia, que o juiz está correto, ele mesmo pode oferecer a denúncia. Vai ser o promotor natural para esse caso penal. Então, o próprio Procurador-Geral de Justiça pode oferecer a denúncia, ele vai ser o promotor natural para esse caso penal. Vai ser o promotor natural para esse caso penal. Então, ele mesmo pode oferecer a denúncia. Ele passa a ser o promotor natural para esse caso penal. O princípio do promotor natural, que implicitamente é aceito pelo STJ e pelo STF. Então, o princípio do promotor natural implicitamente é aceito, e nesse caso, o Procurador-Geral de Justiça passa a ser o promotor natural. Ou, como ele tem mais coisa para fazer, ele pode delegar tal atribuição para um outro membro ministerial, para um outro promotor. Ele pode designar um outro promotor para oferecer a denúncia, para manter a independência funcional desse membro ministerial que já fez o quê? Opinou pelo arquivamento. Vou repetir. Então, o Procurador-Geral de Justiça pode designar, delegar tal atribuição para um outro promotor, para resguardar a independência funcional daquele membro ministerial que já opinou pelo arquivamento do inquérito. Então, a outra hipótese é o Procurador-Geral de Justiça designar um outro promotor para oferecer exordial. Designar um outro promotor para assegurar a independência funcional daquele promotor que já opinou pelo arquivamento do inquérito policial, que já entregou a sua posição sobre esse caso penal. Agora, a grande pergunta da doutrina é a seguinte: e na hipótese do Procurador-Geral de Justiça designar um outro promotor para oferecer a denúncia, um promotor diverso desse aqui, que já opinou pelo arquivamento, esse outro promotor é obrigado a oferecer a inicial acusatória? Ele é obrigado a oferecer a denúncia? Questão de prova discursiva, ele é obrigado a oferecer a denúncia? Para a doutrina majoritária, sim, viu? Para a doutrina majoritária, esse outro promotor é uma extensão do braço do Procurador-Geral de Justiça. É o longa-manos. Ele atua por delegação, designação. Ele vai ser designado. Então ele tem que oferecer a denúncia.
Então é isso que prevalece na doutrina majoritária, o entendimento, por exemplo, de Pacelli. A doutrina majoritária entende que esse outro promotor, isso não é unânime, mas é majoritário, é obrigado a oferecer a denúncia. Ah, professor, esse outro promotor não tem vontade? Tem. Ele vai, óbvio, fazer um juízo de valor sobre as circunstâncias do fato, mas ele tem que oferecer a inicial acusatória, porque o Ministério Público é um órgão uno e indivisível. E se o chefe da instituição já opinou pelo oferecimento da inicial e delegou tal atribuição para um outro ente, para um outro sujeito, óbvio que esse promotor está obrigado a oferecer a inicial. Okay? Agora, Paulo Rangel é um entendimento minoritário que advoga uma discricionariedade desse outro promotor quanto ao acertamento do caso penal. Mas é uma corrente minoritária. Okay? Com base na pergunta de Jorge, qual é o entendimento de Paulo Rangel? Esse outro promotor também tem independência funcional. Então ele poderia também opinar pelo encerramento da persecução penal, opinar pelo arquivamento. Mas isso é minoritário. Qual é a corrente majoritária? O outro promotor está obrigado a oferecer a inicial acusatória, atua como uma extensão do Procurador-Geral de Justiça. Isso é majoritário na doutrina pátria. Em que pese esse entendimento minoritário de Paulo Rangel, entendendo que pela independência funcional, esse outro promotor também poderia se inclinar pelo arquivamento das investigações. Agora, um outro caminho é quando o Procurador-Geral de Justiça entende que são necessárias diligências complementares. Ele pode não estar certo quanto à existência de justa causa para a ação penal e entender que são necessárias diligências complementares. Determinar a realização de novas diligências, que serão fiscalizadas por um outro promotor. Requisita a realização de novas diligências, perfeito. O Procurador-Geral de Justiça vai requisitar novas diligências que serão fiscalizadas por esse outro promotor. Então é um outro caminho. Não está expresso no 28 do CPP, mas a doutrina majoritária advoga essa possibilidade. Que o Procurador-Geral de Justiça requisite novas diligências a serem fiscalizadas pelo outro promotor. E a última hipótese é quando o Procurador-Geral de Justiça concorda com o promotor de piso, com o membro ministerial de primeiro grau. Entende que é caso mesmo de arquivamento e aí, ponto final, o juiz está obrigado a arquivar. Ok? Então, a última hipótese é quando o Procurador-Geral de Justiça entende que é caso de arquivamento, aí o juiz está obrigado a arquivar. Ponto final, o juiz não vai invocar mais 28 do CPP, coisa alguma, não vai mais atuar de forma anormal, anômala, como já entendeu, prova de MPF. Nesse caso, o juiz está obrigado a determinar o arquive-se, quando o Procurador-Geral de Justiça também opinar pelo arquivamento do inquérito policial. Ok? Uma observação importante que fica é a seguinte, ó. Nos processos de competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos processos de competência originária do Supremo Tribunal Federal, os processos de competência originária do STF, quando o Procurador-Geral da República opina pelo arquivamento do inquérito, os processos de competência originária do Supremo, quando o Procurador-Geral da República opina pelo arquivamento do inquérito, o relator é obrigado a chancelar, a homologar. Nesses casos, o relator vai ser obrigado a chancelar, até porque não pode obrigar a última instância ministerial a oferecer a denúncia.
Se o Procurador-Geral da República já disse que é caso de arquivamento, o Supremo não pode, ofereça denúncia que eu quero processar. Então, óbvio que nesses casos, a determinação do arquivo-se será o único caminho para a Suprema Corte. Então, nos processos de competência originária do Supremo, de atribuição do Procurador-Geral da República para denunciar, se ao invés de exercer a pretensão acusatória, o maior chefe ministerial opinar pelo arquivamento, aí o Supremo é obrigado a homologar, a chancelar o arquivamento do inquérito policial. Ok? Ou melhor, o arquivamento do inquérito. Beleza. Agora, esse arquivamento aqui, que nós acabamos de descrever, esse arquivamento que nós acabamos de estudar, é denominado pela doutrina de arquivamento explícito ou arquivamento manifesto. E aí eu já adianto, anotem, esse arquivamento é denominado pela doutrina de arquivamento explícito ou manifesto. Pela doutrina. A doutrina denomina de arquivamento explícito ou manifesto. Esse que a gente acabou de falar. Não, esse arquivamento que a gente estudou, geral. Inclusive aquele do STF também, que é uma espécie de arquivamento. Esse arquivamento que nós estamos estudando, que nós comentamos aqui agora, invocando o 28 do CPP, esse arquivamento é denominado pela doutrina de arquivamento explícito, expresso, manifesto. Okay? Procurador pede o arquivamento, judiciário homologa aquele pedido de arquivamento. Se não concordar, invoca, quando for possível, 28 do CPP. Mas tudo às claras, nada às escuras. Tudo manifesto, é o arquivamento explícito. Olha, peço o arquivamento em relação a Braulino, porque não há indício de autoria. Ou seja, judiciário homologa, porque não há indício de autoria contra Braulino. É um arquivamento explícito. E aí anotem, é a modalidade de arquivamento admitida pelo STF e pelo STJ. É a espécie de arquivamento abraçada pelo STF e STJ. Esse arquivamento explícito, manifesto, evidente, às claras, um arquivamento com clareza solar. Esse arquivamento é o arquivamento abraçado pelo STF e pelo STJ. E aí continue. Que não admitem o arquivamento implícito, coloquem em letras maiúsculas. Que não admitem o arquivamento, que é o contrário, o implícito. Tanto o STF quanto o STJ não admitem o arquivamento implícito. Aquele arquivamento às escuras. O arquivamento implícito é vedado pelo STF e pelo STJ. Rapidamente um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, tem um cliente meu que chegou para um colega e falou: rapaz, estou precisando caminhar uma substância aí do exterior, só que eu não tenho endereço aqui em Salvador. Você tem uma academia, né? O cara tem, tá, uma academia legal, tá lá disponível para você precisar. Ah, porque eu precisar, tudo bem. Então, aí o cara encomendou lá uma quantidade excessiva de anabolizantes, estimulantes sexuais, Viagra, bronzeadores, uma série de substâncias que eram proibidas em tese, e mandou entregar na academia do amigo. A Polícia Federal fez uma operação e prendeu esse sujeito em flagrante delito, aquele que é o dono da academia. Não tinha nada a ver com a história. E foi preso em flagrante delito, por crime contra a saúde pública, artigo 273 do Código Penal. O cara foi preso em flagrante. Lavrou o auto de prisão em flagrante, automaticamente instaura o inquérito policial. O sujeito foi interrogado na fase do inquérito, lá, artigo 6º, inciso 5º do CPP. E disse: rapaz, a substância não é minha. Eu fiz um favor para o sujeito, nem sabia que era isso que iriam entregar. O dono da substância é fulano. Eu te passo até o endereço dele, ele é o dono da substância. Polícia Federal concluiu o inquérito policial, onde já constavam essas informações, meu cliente não foi ouvido, e o Ministério Público só denunciou o dono da academia. Eu pergunto, houve arquivamento implícito em relação ao meu cliente?
Para Supremo Tribunal Federal e STJ, não. Porque para que as investigações fossem encerradas em relação ao meu cliente, o juiz, na hipótese de inércia ministerial, deveria invocar o artigo 28 do CPP e provocar o órgão ministerial no sentido de denunciar também aquele sujeito que não foi objeto da pretensão acusatória. Ora, já existiam elementos contra meu cliente desde a fase do inquérito.